você não é o proprietário do imóvel, ainda. É o banco que é o proprietário do imóvel. Quando você quita tudo, aí você vai ser o proprietário do imóvel. No caso da penhora, é porque houve atraso no financiamento, vários atrasos. Aí o imóvel foi o quê? Penhorado pelo banco. E ele foi lá, registrou a penhora, fez o registro da penhora na matrícula. E quando você olha a penhora, o corretor, ele se assusta ou ele fica meio desanimado, né? Ai, meu Deus, não vou conseguir vender esse imóvel, ele está penhorado, como é que vai conseguir vender esse imóvel penhorado? O imóvel penhorado você também consegue vender. É de uma forma diferente, é através de cláusulas contratuais que vão ser diferenciadas, mas existe a possibilidade. Às vezes, se você tivesse visto essa penhora, essa hipoteca, logo no iniciozinho da negociação, antes dela avançar tanto, você já poderia estar trabalhando nisso daí sozinho para resolver isso, porque é possível, ou às vezes contratar, fazer uma parceria com um advogado para te ajudar, para adiantar isso daí, não ficar travando a negociação, mas às vezes você descobre lá, quase na hora que você já está indo, né, fechar o negócio. E aí trava mesmo, porque muitos compradores, eles não querem esperar tanto tempo, né? Olha, para tirar uma hipoteca, gente, hoje, esse tipo de restrição, né, a hipoteca, demora mais de 60 dias. Acompanhei agora um último caso aqui que eu trabalhei como advogada numa negociação imobiliária, foram quase 90, 3 meses. O comprador esperou, sabe? Ele queria muito imóvel. Mas se fosse um comprador que estava mais afoito, querendo comprar, ele teria, né, desistido da negociação. E outros detalhes que tem na matrícula também, gente. Às vezes existem inconsistências na matrícula, com relação à metragem de imóvel, com relação a estado civil das pessoas que se dizem proprietários. Às vezes a pessoa compra o imóvel solteiro, depois ele casa, mas ele não averba a certidão de casamento. Todos esses detalhezinhos aí, gente, eles vão se somando e vão atrasando e travando a venda, a ponto de você perder, você não conseguir, né, fazer a negociação. Então, avançar na negociação e analisar os documentos só no final não é o ideal, né? É um erro que muitos cometem, mas hoje vocês têm essa consciência de que não é o ideal, é uma receita bem certa para travar a negociação imobiliária. Então, assim, eu queria trazer, gente, essa consciência para vocês, porque é aquela coisa, né? Muitos, às vezes, não têm esse tipo de informação, né? Eles fazem e cometem esses tipos de erros, como eu falei, né, no início, achando que é o certo, mas quando você traz isso, né, para a consciência, é a mesma coisa que você jogar a luz ali nas trevas, né? Você estava num lugar que você não tinha essa informação, você pensava que estava tudo ok fazer daquele jeito, mas aí vem uma informação, abre os seus olhos e você começa a enxergar de forma diferente. E é bom a gente criar essa consciência, gente. Eu sei que às vezes o que eu estou falando aqui para vocês pode ser um pouco confrontador, não tem? Confrontar às vezes com o que vocês já estão adaptados a fazer no dia a dia. E eu compreendo completamente isso, mas o que eu quero trazer para vocês é essa consciência, né? Esse alcance desse entendimento para que vocês, quando começarem a agir de uma determinada forma, vocês lembrarem, não é dessa forma. Isso não vai ser bom para a negociação, né? Isso não vai blindar a negociação, isso não vai proteger o meu cliente ou até mesmo isso vai expor a minha reputação, né? Porque você também tem que pensar na sua reputação, né, diante do mercado, pensar, né, que pessoas
elas vão procurar saber, né, quem é você, o que você tem feito dentro no mercado imobiliário. E quando você tem, né, um nome a zelar, então aí você começa a pensar mais, né, não agir com tanta impulsividade às vezes. Então, gente, o que eu quero falar aqui agora com vocês? Tudo, né, que eu falei aqui agora, até agora, é aquela coisa, né, aquela frase que as pessoas usam, não tem como você desver o que você já viu, né? Não tem como desver aquilo que a gente viu. Então, assim, essas informações que eu trouxe, lógico que elas não foram novidade para muita gente, eu sei que não, mas às vezes para outras pessoas foram, ou foi algo novo porque teve uma abordagem diferente, de repente, do que vocês já estão acostumados a escutar, né? Mas quando a gente traz essas informações, não tem como a gente falar assim, olha, eu não sabia que era errado isso. Eu não sabia que tinha que ser desse jeito. Eu não sabia que poderia ser melhor se fosse assim. Então, é importante a gente ter esse tipo de informação, né? Porque assim, aliás, desinformação, gente, é o que mais tem, né? Nas redes sociais, nas mídias, na imprensa, tem muita desinformação. Tem muita informação que não é real, que não é verdadeira. Então, a gente tenta trazer, né, as informações que trazem a fidelidade, né, do que é realmente esse mercado imobiliário, que é um mercado maravilhoso para se atuar, mas que, logicamente, está extremamente competitivo, né? E diante dessa competitividade, o que eu tenho visto, gente? Eu tenho visto muito corretor e corretora desistir mesmo. Desistir. Ou eles desistem, assim, no sentido de, não, eu vou deixar isso para lá, agora eu vou fazer outra coisa. E às vezes a pessoa tem aquele chamado, sabe? Aquele propósito de ser um corretor e uma corretora, né? Porque eu acredito muito, tá? Que tudo que a gente faz, existe um propósito. E o propósito do corretor e da corretora, para mim, é um dos mais nobres que existem, tá? Quando você atua dessa forma digna, dessa forma íntegra, é uma profissão muito digna e tem que ser reconhecida muito, tanto pelo vendedor como comprador, tem que ser reconhecida pelo locador, pelo locatário, que eu sei aqui que tem muitos corretores que trabalham com locação também imobiliária, né? E eu respeito muito, né, essa profissão, é uma profissão que eu também escolhi, né, para atuar além da advocacia. E quando eu me coloco à disposição de vocês, nos ambientes que eu estou, e eu estou ali conversando, eu sempre busco saber, né, como eu posso ajudar. Como eu posso te ajudar, corretor? Porque, como eu falei, por eu ter um conhecimento mais técnico da negociação, técnico no sentido técnico jurídico legal, vamos dizer assim, da negociação, eu vejo que os corretores eles ficam inseguros por eles não terem esse tipo de conhecimento. Então eu comecei a buscar, fiz ali um diagnóstico, né, do mercado de corretagem. E aí eu percebi, né, um padrão. Os corretores, eles já me procuravam para pedir ajuda quando a negociação imobiliária já estava mega avançada. E aí você tinha que começar a sair daqui, voltar tudo de novo. Retrabalho, não tem? Retrabalho é pior do que trabalho. E aí eles ficavam frustrados, desanimados, e eles ficavam se sentindo impotentes, né, diante da situação. E aí eu vi que não faltava disposição,
tinha muita disposição, tinha muita força de vontade, tinha muita garra, tinha muita energia dentro, né, do corretor para fazer a negociação. Mas o que faltava era esse conhecimento técnico jurídico. E às vezes você, corretor, pode estar me perguntando, Mônica, mas o conhecimento técnico jurídico, isso daí não seria mais coisa de advogado mesmo? E eu digo para vocês que não, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, vida real, tá? Eu sou contratada como advogada para fazer análise de risco, que a gente chama de due diligence imobiliária. E tudo, gente, é tudo, tá? Tudo que eu faço numa due diligence, você, corretor, pode fazer. Você pode fazer e eu estou fazendo para você. Por quê? Porque o cliente está procurando no mercado imobiliário que corretor que ele vai colocar essa análise de risco na mão. Então, ele acha que não tem corretor para isso? Tem sim, vocês que estão aqui. Gente, análise de risco é você pegar toda a estrutura básica da negociação imobiliária, que são os documentos, a matrícula, as certidões, e você saber analisar isso. Você, corretor, pode fazer isso. Mas sabe o que falta? Base. E não é culpa de vocês não, tá? O curso de formação de corretor, o TTI, né? Ele é fraco. Ele é fraco. E quando você vai ver outros cursos aí no mercado de profissionalização, de capacitação, de especialização em negociação imobiliária, às vezes é um curso maçante. É um negócio, sabe? Quando você recebe o material, é aquele material corrido, que você tem que ler aquele PDF. As aulas são extremamente teóricas, fala, e te enche de conhecimento. Não tem nada prático, não tem nada visual, não tem uma situação de um caso real para ser resolvido, para você conseguir enxergar aquilo ali dentro, né, da sua vida. Então, esses cursos aí dentro, no mercado, eles não atraem o corretor, porque eles são chatos mesmo. Agora, se você coloca um curso prático, um curso mão na massa, objetivo, direto ao ponto, como o mercado imobiliário exige, porque o mercado imobiliário é dinâmico, gente. O corretor, então, ele provavelmente ele vai ficar mais interessado em aprender, entender isso. E aí, quem sabe, amanhã ou depois, com esse conhecimento que você tem, eu não vou precisar mais fazer due diligência imobiliária, porque eu vou poder falar assim, olha, eu tenho o corretor ou a corretora X que ela sabe fazer perfeitamente, brilhantemente uma due diligência imobiliária. É mesmo, Mônica? Me passa esse nome. Sim, tem toda a capacitação? Pode fazer essas análises. E aí eu, como advogada, eu vou fazer outras coisas que o corretor não pode fazer, né? Porque não tem o conhecimento técnico, que é o inventário, é o uso capião, é aquelas coisas de retificação de divórcio lá, coisa que o advogado tem que fazer. E eu estou fazendo coisa que o corretor pode fazer. Inclusive, como eu falei aqui antes, é da responsabilidade de vocês fazer. Isso, gente, empodera vocês. Empodera, dá poder para vocês. Às vezes vocês não alcançaram isso ainda, mas isso aí empodera, dá poder para o corretor. Quando ele fala, eu sei fazer, eu sei conduzir, deixa comigo, eu sei onde tirar, como tirar, os prazos, os locais que eu tenho que ir, eu sei. Isso, gente, vocês têm toda a condição de fazer isso. Não querendo, gente, de forma alguma menosprezar os meus colegas advogados imobiliaristas que estão aqui nesse workshop, mas eu creio que muitos estão aqui e que podem confirmar, né? E se alguém tiver aqui que pode confirmar isso para mim, manda aí no chat, se for advogado,
due diligência imobiliária pode ser feita por corretor de imóvel, advogado? Você vai dizer que pode, porque pode mesmo. E você, corretor, está deixando dinheiro na mesa, tá? Está deixando dinheiro na mesa por quê? Porque você pode até cobrar por esse serviço, né, a mais. Você pode ser, quando você é um corretor expert, que sabe fazer isso com firmeza, com segurança, né, e cumpre o seu papel perante a lei dessa responsabilidade, você é visto pelos outros corretores, eles te notam, você se diferencia e os outros corretores querem fazer parceria com você. Lógico, esse corretor aqui, ele se dispôs a entender, a estudar e a ter essas informações. Então, às vezes, se você, corretor, por falta de um conhecimento, e eu não estou generalizando, que eu sei que tem corretores que sabem conduzir muito bem essa parte, mas muitos corretores, eles ainda estão muito, vamos dizer assim, tímidos diante dessa responsabilidade que eles têm. Gente, analisando tudo isso, eu criei um método prático, sem juridiquês, objetivo, direto ao ponto, dinâmico, visual, exatamente como o mercado imobiliário exige. E esse método chama Método Corretor Expert. Esse método, ele consegue trazer para o corretor de imóveis aquela virada de chave. A virada mesmo. Porque às vezes a chave estava lá na ignição, ou se não estava lá pendurada na porta, mas ela nunca foi acionada, não tem? Ela nunca foi girada. E quando gira, tem algo. Existe uma transformação, né? Então, eu divido a categoria de corretores de imóveis em duas categorias. Você tem um corretor comum, que eu falo que é o corretor comum, que é esse que o mercado vê como vendedor de imóvel. Ah, é corretor, vende imóvel. Tudo bem, nós vendemos mesmo, mas nós não fazemos só isso, gente. Corretor, ele, quando ele quer ser realmente diferenciado e quer ter um destaque, ele sai dessa condição de corretor comum, só de vendedor, ele vai para um consultor de negócios. Ele é a pessoa de confiança do cliente. Quando o cliente fala corretor, ele só lembra daquele. Ele não quer outro, ele vira. Não tem, gente, quando você tem um médico de confiança, um advogado de confiança, você pode ser o corretor, a corretora de confiança, aquela que não tem outra pessoa que vem na cabeça. Porque, poxa, ele demonstra para mim, ela demonstra para mim muito valor. Então, você sai de uma condição de corretor comum, vai para uma condição do corretor que eu chamo de expert, esse aí que conduz a negociação imobiliária com segurança, com autonomia, com autoridade, com firmeza. Esse é o expert. E aí existe essa jornada, né, do corretor comum que vai e muda de patamar, vamos dizer assim. Ele adquire o conhecimento primeiro, esse conhecimento dá para ele a informação. Eu sei o que fazer e como fazer. E aí depois vem a segurança, natural, né? Poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho segurança, porque eu sei que eu consigo conduzir. E depois vem a autoridade. A autoridade é vista, é aquilo que existe dentro de você, mas que é percebido fora, é percebido pelos outros. E essa autoridade, gente, ela atrai muito, atrai pessoas, atrai clientes, atrai indicações, né? Você faz um bom trabalho para um cliente, provavelmente ele vai te indicar. Você é uma autoridade, né? Você consegue fazer uma venda, às vezes um pouco mais difícil, intrincadazinha, porque você conseguiu fazer uma análise ali de um risco que teria o cliente, ele vê você como uma autoridade. Então, essa virada, ela começa com essa chave, e essa chave
se chama conhecimento. Conhecimento. E o conhecimento dessa base técnico-jurídica legal que você, corretor de imóveis, precisa ter para um diferencial e para cumprir também uma determinação legal, como eu já falei lá atrás, da responsabilidade. Então, quando eu pensei, né, nesse método, e eu fui solicitada por alguns colegas corretores, Mônica, você poderia, de repente, criar um curso para a gente, uma coisa assim, só para nós aqui, um grupinho, e para ajudar. Eu vi, gente, necessidade, eu vi sede, eu vi fome, entendeu, nos corretores. Eu fui em palestra do Cresce aqui, eu dei palestra no Cresce aqui no Espírito Santo. Nossa, que os corretores, eu vi que no final eles me procuravam, eles queriam muito conhecimento, eles estavam abertos para isso. E aí eu falei assim, eu tenho que estruturar um método. E eu estruturei, demorei alguns meses, gente, para fazer isso, não foi uma coisa muito do dia para a noite. Eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, que é a Tatiana Cruz, eu não sei se ela está aqui nesse evento, ela é mentora dos mentores, não sei, ela é uma mentora que ajuda mentores. Não sei se a Tati está aqui, mas eu tenho muito agradecimento porque ela pensou junto comigo e nós fizemos o método Corretor Expert. Ele é como se fosse assim, 3 pilares, assim, 3 bases, assim, né? Que sustentam. Primeiro é potencializar aquilo que você, corretor, já tem. Porque você tem muita coisa boa, corretor e corretora, dentro de você. Você já tem experiência. Você está no mercado. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui gosta de estar nesse mercado. Ele é um mercado bom para se atuar. Então, a gente pega, né, isso tudo que você já existe dentro de você, já está aí dentro, já é seu. E a gente vai e potencializa isso. Potencializa, a gente injeta o quê? Força nisso daí, força. Isso, né, cresce, vira um potencial, mas começa com você, com o que você já tem. A gente não vai dizer para você assim, esquece tudo que você aprendeu até aqui, esquece sua vida de corretor até aqui, vamos começar do zero? Não, não, isso não é certo. Nós vamos potencializar o que você já tem, através de uma base, até de um conhecimento, através de informações, porque você já tem muita coisa maravilhosa, né? O outro é o que transforma em diferenciação. E aí vem esse conhecimento todo que eu estou falando para vocês. É vocês terem essa capacidade, mas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais objetiva, de uma forma muito mais prazerosa, entender todo esse procedimento da negociação imobiliária. Vocês vão gostar, gente, disso, porque assim, é muito bom. Quando a gente traz casos reais, situações da vida real mesmo, não é aquelas coisas que o pessoal inventa, não, é coisa do que acontece mesmo. A gente coloca isso em cima da mesa e a gente começa a destrinchar isso daí, não tem? É muito bom, gente. E você começa a entender, e você começa, seus olhos começam a se abrir, e você fala, poxa, tinha isso mesmo, eu já tinha notado, mas eu não tinha visto dessa forma, eu não tinha entendido assim. Teoria, só por teoria, gente, é muito maçante. Que você fica cheio de conhecimento, você fica cheio de conhecimento, né? Obesidade, né, de conhecimento. Mas você não sabe, na hora da prática, a teoria é outra, né? E é mesmo, porque na hora da prática, que você precisa usar aquele conhecimento teórico, você não sabe colocar ele em prática. Aí ele fica o quê? Inócuo. Não tem por que você aprender aquilo se você não sabe como você vai
aplicar aquilo, usar aquilo, entendeu? Então, a gente faz isso, né, essa transformação com esse conhecimento de documentação, certidão, matrícula, aprender com um olhar muito mais inteligente sobre tudo isso. E o terceiro pilar é o método completo, né? É você potencializar o que você já tem, que é a sua corretagem, através do conhecimento, através de informações que vão trazer segurança na negociação, a leitura estratégica de todo o processo da negociação, mais autonomia que você começa a adquirir pela confiança, o posicionamento, e essa é a transformação do corretor comum para o corretor expert. Ele é diferenciado. É ele que conquista clientes exigentes, os mais exigentes do mercado, que eu dei o nome de alto padrão, cliente alto padrão, né, o cliente do mercado de luxo, de forma autônoma e com segurança. Porque ele quer conquistar o cliente alto padrão, ele quer ser diferenciado, mas ele quer também autonomia e se sentir seguro, né, durante essa jornada aí, esse processo todo, né, da negociação imobiliária. Então, o que você tem dentro do método, né, desse método aí, corretor expert? Você vai ver muita coisa dentro do método. Primeiramente, o método ele foi dividido em 5 módulos. São 5 módulos, onde no primeiro módulo eu falo, vou mostrar aqui para vocês melhor, tá? O guia do corretor expert. Esse é um módulo que é para você, corretor, entender melhor sobre você mesmo, sobre as suas responsabilidades, sobre como você pode se blindar, a sua reputação, né, o seu trabalho, a sua comissão numa negociação imobiliária. Isso é importante, porque o mercado ele está muito corrompido, né, gente? Nós temos ouvido aí bastante notícias, muitas, de corretores que deixaram de ganhar a sua devida, merecida comissão por uma questão, às vezes, de um conluio, né, que foi feito entre vendedor e comprador, ou às vezes um outro parceiro, e ele deixa de ganhar a comissão dele, a devida comissão. Às vezes ele tem que entrar com processo judicial para isso, para conseguir, né, ter esse reconhecimento, e é muito frustrante. É muito frustrante isso. Mas quando você entende que você pode se blindar desde a captação do cliente, passando por todo o processo até a venda, e tem forma de você se blindar, quando você alcança esse conhecimento, isso é libertador. Isso é libertador. E você alcança isso com conhecimento. Você alcança isso com ferramentas, tá? Com papéis, acordos, não só verbais, mas escritos, bem redigidos, tá? Dessa forma. Então, nesse módulo aqui, a gente fala muito isso, né? Os 7 passos da venda segura, que é para sua segurança também, a segurança da negociação, da venda, do cliente e do corretor também. Aqui, no outro módulo, você tem o mapa da documentação. E sim, gente, nós temos que estudar sobre documentação, porque ela é a base da negociação, não é mesmo? Então, já que nós temos que estudar, vamos estudar de forma leve, boa, né, de forma agradável, porque nós temos que entender, então vamos entender isso da melhor forma possível, né, para a gente se diferenciar. E aí, dentro desse módulo, eu falo do GPS da venda segura e eu falo também do GPS da locação segura, porque eu vou falar de locação, gente, eu vou falar de locação nesse método, nesse curso. Tá? Porque tem muitos corretores aqui que trabalham, né, com locação imobiliária. Eu sei que tem. E gostam de trabalhar com locação. O mercado da locação imobiliária ele é um mercado assim fascinante,
né? Ele é bem específico, né? Tem aquelas coisas bem das normas específicas da locação, mas você, corretor, tem como prestar alguns serviços, vamos dizer assim, extras, quando você tem um conhecimento a mais, que isso aí pode garantir para você comissões, né, de recorrência, tá? Eu vou falar sobre isso também no método, tá? Esse é o módulo 2. Vamos para o módulo 3 e eu não posso deixar de falar dos contratos imobiliários. Eles são a alma do negócio, né? Eles são a alma. Então, é bom, eu aqui, gente, eu não vou tratar de contratos imobiliários com vocês na visão de advogado, não, tá? Porque tem cursos para advogados de contratos imobiliários, tá? E esses cursos são mais densos, são mais pesados, são mais maçantes, porque é uma responsabilidade mais, assim, né, vamos dizer, uma responsabilidade maior, mas eu vou tratar do contrato com vocês de uma forma diferente, tá? É uma forma assim, eu vou dar para vocês o que você, dentro das suas limitações éticas, precisa saber, tá joia? Sobre tipos de as principais cláusulas contratuais. Aí você já vai ficar acender um alerta, né? Porque quando você vê aquela cláusula que eu, né, falei com você ali dentro daquela aula, você começa a pensar, nossa, eu estou lidando com uma situação que é exatamente desse jeito. Ou senão, nossa, eu lembro que eu tive uma situação dessa e não fiz certo, e não foi bom. E assim vai, entendeu? Uma coisa vai encaixando na outra, os tipos de contrato, né? Porque assim, melhor dos mundos. Gente, melhor dos mundos seria aquele contrato de compra e venda, não tem, que você faz? Ele é um contrato basiquinho. Por quê? Porque na hora que você pega a matrícula e você olha, você vê que o proprietário é aquele mesmo que está querendo, né, vender o imóvel. Já é ótimo isso. Muito bom. Você olha a matrícula do imóvel, ela é linda. Ela não tem uma restrição, ela não tem um ônus, ela não tem uma inconsistência, aquela matrícula redondinha, não tem? E o contrato é um contrato simples mesmo, de compra e venda. É um contrato simples, tá? Mas nem sempre é assim, né, gente? Nem sempre é assim. Às vezes tem contratos que não vão ser de compra e venda, eu já falei, né, de contrato tem permuta envolvida. Então, eu vou dar para vocês todas essas noções. E após a assinatura, eu acredito que é também uma coisa que muito importante de falar, que já são aí as questões fiscais que envolvem a negociação imobiliária, a questão da escritura pública. Onde que é feita a escritura pública de compra e venda? Tem corretores mais novos que ficam um pouco perdidos com isso, né? Os mais velhos, eles já têm mais essa informação, é lá no tabelionato de notas. Faz a escritura pública de compra e venda, depois você pega essa escritura de compra e venda, leva lá no cartório de registro de imóveis e vai lá e faz a transferência da propriedade definitiva, né? Que não tem aquela máxima no direito, quem não registra, no direito imobiliário mais, né? Quem não registra não é dono. Claro, vocês já escutaram isso, eu tenho certeza, né, gente? Quem não registra não é dono. Então não adianta nada você pegar a escritura pública, ter ela toda bonitinha, depois você chegar em casa e engavetar, né? E a gente vai ter um módulo só para falar disso, ó, registro. Aí a gente vai destrinchar a matrícula imobiliária, né? Pegar a matrícula, visualizar a matrícula, ver todas as questões importantes para vocês conseguirem entender, né, a matrícula, o que é uma verbação na matrícula, é aquele A tracinho é a verbação, o R tracinho é registro, o que é coisa de averbação, o que é coisa de registro, e vocês conseguem, de uma forma bem prática, bem leve, visualizar isso. Então, assim, não é visualizar uma matrícula, não, é visualizar algumas matrículas, porque vão ter matrículas que vão ter certas, né, características, outras vão ter outras. Uma vai ter, né, só ali vai precisar, isso aqui ó, precisa de uma verbação. O que é isso? Para quê? Porque a certidão de divórcio não foi averbada. O cara, né,
ele era casado, divorciou, mas não averbou na matrícula, e agora como é que vai ficar esse bem aí, que já teve partilha? Essas coisas assim, sabe? Então, nós vamos entender melhor sobre isso. E aqui tem desculpa, um módulo que eu chamo módulo bônus. E ele, gente, é um módulo fantástico. Por quê? Porque, embora ele saia um pouco, né, desse conhecimento que eu quero trazer para vocês, que é o conhecimento base mesmo da negociação imobiliária, ele vai mais para um lado, sabe, de posicionamento, vai para um lado mais de imagem, de visual, que eu falei para vocês lá no começo. É importante? É. E aqui nesse módulo, a gente trata isso com muita seriedade, com muita honestidade. Nesse módulo, eu vou ter a presença, a honra de ter a presença de uma jornalista renomadíssima e que foi âncora do jornal aqui do estado, do meu estado. Ela se chama Sandra Freitas. Ela é uma professora, mentora, doutora em oratória, em imagem, em, vamos dizer assim, linguagem verbal, não verbal, postura, posicionamento. Então, o que esse módulo aqui ele faz com você? Ele agrega os outros, porque você tem todo o conhecimento básico somado a isso daqui, né? Isso daqui é uma potência. Olha, esse módulo aqui, posicionamento do corretor, alto padrão, eu poderia vender ele sozinho. Poderia vender esse módulo facilmente sozinho. Eu tenho certeza que teria muita gente interessada. E eu vou estar em parceria, né, com essa expert maravilhosa em oratória, em linguagem, em postura. Então, assim, é um módulo bônus que eu estou dando aqui para vocês, né? Que vai ser um bônus. É um bônus para essa turma e eu não sei se eu consigo esse bônus de novo, porque realmente a Sandra Freitas é muito solicitada, tá? Então, assim, o que diferencia esse método? Tá, Mônica, documentação imobiliária, contrato, certidão, já vi tanta coisa, né, sobre isso aí no mercado, mas eu vou falar para vocês que esse aqui é diferente, gente. E não é porque foi eu que desenvolvi, não. Porque eu desenvolvi com muito carinho para vocês, tá? Então, a primeira coisa é que as aulas são ao vivo. As aulas são ao vivo, comigo, aberta, igual nós estamos aqui no Zoom, vocês me vendo, eu vendo vocês. Isso para mim já é um diferencial, porque a maioria dos cursos você tem lá a aula gravada e você tem que entrar na aula, você tem que se organizar e você acaba não assistindo nada, você compra um monte de curso. Quem nunca, gente? Quem nunca? Compra um monte de curso, não assiste, passa um ano, você perdeu o acesso ao curso e o curso você pagou ali um dinheirão nele, não teve, assistiu 2 aulas. Essa aqui vai ser ao vivo. Uma vez por semana nós vamos nos encontrar para estar falando sobre tudo isso daí que eu acho, que eu amo falar, que eu acho incrível, eu acho importantíssimo, que é a questão da negociação imobiliária segura. Plantão de dúvidas vai ter? Plantão de dúvidas vai ter sim. E não vai ser aqueles plantões de dúvidas assim, grupo do WhatsApp. Também, por que não? O grupo de WhatsApp vai ter uma comunidade do WhatsApp, de WhatsApp para a gente poder usar, mas o plantão de dúvida aqui é diferente, gente. Também é ao vivo e também é uma vez por semana. Esse plantão de dúvida aqui, ele vai acontecer o seguinte: você tem um caso concreto, corretor. Você tem um caso que você tem hoje nas mãos. Você fala assim: ai meu Deus, eu não sei o que fazer com isso aqui, eu não sei como resolver. Traz para o plantão de dúvida. Nós vamos fazer juntos. Os colegas vão assistir, vão aprender. Você sai ali com um diagnóstico já do que você precisa fazer. Isso vai trazer o quê, gente? Mais segurança, vai trazer paz, né, em primeiro lugar, porque é horrível quando você está diante de uma situação e fica ali preso, não sabe o que fazer. E vai trazer também conhecimento, que é uma oportunidade da gente também aprender, né? As aulas ficam gravadas. Ai, Mônica, mas esse negócio de aula
ao vivo, às vezes eu não posso participar. Às vezes eu tenho outro compromisso. Vai ser à noite, né? As aulas, não tem problema. As aulas ficam gravadas, você vai assistir no seu tempo, vai poder assistir de novo, né? E tem esse material de apoio. Esse material de apoio, gente, é um material que eu gosto de fazer ele bem bonito, sabe? Bem bonito. E você consegue, ele acaba virando, sabe o quê? Um manual. Ele vira um manual de consulta. Eu te entrego esse material de cada aula, bonito, visual, e ele vira um manual para você consultar. Você pode até ter ele assim, colocar, né, vamos dizer assim, os PDFs lá que eu vou mandar para você, numa pasta, e você precisa fazer uma consulta rápido, então vão ter esse material de apoio também. E aí você, agora, você pode estar me perguntando, claro, lógico, Mônica, quanto que custa ter tudo isso daí? Porque olha só, eu já, né, comprei cursos, não gostei, e isso tudo aí que você está prometendo, aula ao vivo, plantão de dúvida ao vivo, comunidade, aulas gravadas para assistir quantas vezes eu quiser, o seu acompanhamento, mais o material de apoio excelente que você vai trazer, quanto custa tudo isso? Gente, e a pergunta não deve ser essa. A pergunta não deve ser essa. A pergunta hoje aqui é: quanto custa você continuar, às vezes, como você está hoje? Se você quer alcançar outros patamares, você quer ser diferenciado, você quer ter conhecimentos que te tornem mais seguros e uma autoridade dentro de um mercado tão competitivo. Então, eu pergunto para você, corretor e corretora, quanto custa você continuar hoje como você está? E aí, eu fui e pensei também que seria interessante trazer para essa turma, né, esses bônus, porque esses bônus enriquecem mesmo, gente. Então, para essa turma, eu estou trazendo esses bônus. Os 4 primeiros inscritos, eles vão ter uma mentoria individual comigo, tá? Uma consultoria mesmo, gente. É de 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Então, às vezes, você está aqui, passando por uma situação e você precisa mesmo conversar com alguém, né? Que às vezes tenha um conhecimento, né, que possa agregar a você. E eu vou estar dando isso para os 4 primeiros inscritos, só para os 4 primeiros inscritos, porque eu vou ter que disponibilizar 1 hora para cada um deles, e ali a gente vai destrinchar, eles vão sair com uma solução, né, para esse problema. Então, você tem a comunidade do WhatsApp. Ah, Mônica, a comunidade do WhatsApp é bônus? É bônus sim, gente. Não é qualquer comunidade do WhatsApp que é bônus, não, tá? Agora, uma comunidade ativa, uma comunidade que você faz network, que você faz parcerias, que você tira dúvidas, que você troca experiências, eu chamo isso de bônus. Isso é bônus, sim. Tá? E aí você tem a questão desse que eu trouxe para vocês como bônus, que é aquele módulo 5, que é o posicionamento, né, do corretor alto padrão. E você vai ter o bônus dos checklists, modelos de checklist. E aí você fala, ai meu Deus, modelo de checklist. Mônica, por favor, eu pego isso lá no ChatGPT, lá no Copilot, no Google, em qualquer inteligência artificial aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente usa a tecnologia sim ao nosso favor, a inteligência artificial veio para nos ajudar,
mas a gente tem que ter muito cuidado com o que ela traz pra gente. Porque se você não sabe usar, ela vai te prejudicar. Então, esses modelos aqui são meus, validados por mim. Eu uso com os meus clientes, eu sei que eles estão corretos. E eu estou abrindo isso para vocês. Eu vou disponibilizar esses modelos validados meus, que eu uso, que eu sei que são fidedignos para os meus alunos, tá? Então, eu trago isso também como um bônus que facilita a vida de vocês. Checklist dos documentos do imóvel, checklist dos documentos do vendedor, checklist de toda a negociação, panorama de documentação que você precisa. E depois tem uma coisa, gente, quando a gente estuda documentação aqui, nesse método, né, no método corretor expert, a gente estuda isso de uma forma muito visual, né? Então, assim, para os meus alunos eu peço, você preferencialmente assista, né, às aulas, elas são muito práticas, você tem que assistir com o seu notebook, né, com o seu computador, porque eu vou pedir para vocês acessarem sites de busca, sites que às vezes vocês nem sabem que vocês poderiam estar usando para facilitar a vida de vocês, e eu vou pegar na mão de vocês e vou falar, é aqui que você tira esse documento, é dessa forma, você vai pagar tanto por isso, é dessa forma que você vai cobrar o seu cliente quando você for solicitar esse tipo de certidão, de documento, enfim. Então, é pegar na mão mesmo, tá, gente? E aí, então vamos falar aqui agora com muita honestidade, transparência sobre investimento, tá? Eu faço questão de trazer isso de uma forma muito séria para vocês, porque assim, é um trabalho meu, é o meu nome que tá, né, que vem, né, assinado nesse trabalho. Então, é aquela pergunta que vocês falaram lá para Mônica, quanto custa? Quanto custa para ter tudo isso? Quanto custa? Às vezes a pergunta, né, é essa. Mas a pergunta certa é quanto custa eu não investir na minha formação, não investir na minha capacitação, não investir em mim, na minha profissão, no meu conhecimento, nos meus sonhos. Então, eu fiz, logicamente, uma análise no mercado e eu procurei, dentro do mercado, o que tem de formação e capacitação para corretores. E eu achei desde as mais basiquinhas, aquelas bem chatas, tipo PDF, corrido, escrito lá, um monte de teoria que você tem que ler, até uns com umas aulas gravadas, mas desatualizadas, aulas desatualizadas, gente, coisa que não existe mais na lei. O pessoal não atualiza, né? Porque o mercado, ele é dinâmico, as leis vão mudando também, né? E a legislação e tudo tem que acompanhar. Então eu fiz um apanhado e aí eu percebi que para você pagar dos cursinhos mais basiquinhos, aqueles que sem acompanhamento, com material muito assim inferior, né, gente? Você pagaria aí algo entre R$ 2.100. Os mais baratos. Se você for pegar cursos melhores, capacitações profissionais melhores, e for dividir isso daí igual eu estou oferecendo para vocês por módulos, né? E o pessoal vende isso por curso. Documentação imobiliária, fala só sobre documentação. Contrato, só com matrícula, registro. Eu estou fazendo, né? Estou trazendo tudo junto. E aí eu tenho cursos melhores no mercado, mas eles são bem mais caros. Então, cada módulo desse separadamente ficaria entre R$ 5.000 e R$ 7.500 se você for pagar cursos melhores, tá? Para você ter uma formação um pouco melhor. Então, entre uma formação mais inferior e uma formação melhor, eu vi que tudo aí ficaria entre R$ 2.100 a R$ 7.500. E imagina, R$ 7.500, eu acho, gente, eu acho, assim, que pela informação, pela transformação e que pela
o que você consegue depois monetizar com todo esse conhecimento, R$ 7.500 vale muito. É o preço mesmo. É o preço. Aula ao vivo, uma vez por semana. Plantão de dúvida, uma vez por semana. Mais comunidade, mais material, aulas dispostas ali gravadas, você vai assistir a hora que você quiser. E mais um acesso, né? O acesso a uma pessoa que tem uma experiência jurídica também é muito importante. Isso também agrega muito valor. E no caso aqui, né, a mentora, vamos dizer assim, de vocês, sou eu, né, a pessoa que tem esse conhecimento, uma advogada que se especializou na área do direito imobiliário, que atua nessa área, né, com muita dedicação, e eu tenho muito zelo, né, pela minha advocacia também. Então, assim, o preço disso tudo aqui, separadamente, da forma que eu estou entregando, seria mesmo, né, algo entre 5.000 e 7.000, 7.500 reais. Quando eu falei aqui que tem uma mentora que me ajudou a fazer esse curso, né, a formar esse método de uma forma bem, vamos dizer assim, bem estruturada, quando eu entreguei o método para ela analisar, e ela, pela experiência que ela tem, muito renomada, muito experiente, ela falou assim, Mônica, tá tudo certo, só que tem o seguinte, você vai entregar um curso que é, na verdade, uma mentoria, né? Aí eu falei, eu vou entregar. Ela falou, então tudo bem, se você tá ok com isso, mas o que você tá entregando aqui é mentoria. É uma mentoria, e vocês sabem que mentoria, ela é muito mais próxima, ela é muito mais presente, ela é muito mais estreita, né? Porque você está mais perto, você tem mais acesso, você tem mais, ali, vamos dizer assim, recursos de poder ter informações de uma forma diferente de um curso. Um curso gravado, você bota lá na plataforma, ele fica lá girando, você fica vendendo aquilo ali que eles chamam no perpétuo, né? Bota lá, curso, Hotmart. Quem quer comprar, compra e a pessoa se vira depois, né? Você vai procurar o suporte, às vezes não tem, você vai procurar, né, uma equipe que possa te dar uma instrução, às vezes não tem. Mas, gente, já partindo aqui para o final, hoje, para essa turma aqui, eu não vou fazer aquele preço nem de 2.000, nem de 5.000 e nem de 7.500. Apesar de ter dado toda a minha explicação aqui para vocês, que com certeza valeria muito mais. Mas hoje, para essa turma, o preço à vista, o valor do seu investimento, não é o que você vai gastar, é o investimento que você vai fazer em você mesmo, para o seu crescimento. É 997 à vista ou 12 de 103,11. 997 à vista. Aula semanal, ao vivo. Plantão de dúvidas semanal, ao vivo. Comunidade para você interagir. Material que eu vou dar para vocês de extrema qualidade. Vai ser um manual na vida de vocês. Atualizado, tá? Atualizado, segundo as leis, agora já tudo atualizadinho. Mais os bônus, né? E eu faço questão, gente, de voltar lá nos bônus, porque os bônus são fantásticos. São fantásticos. Esse aqui da mentoria individual, olha, gente, se você for hoje procurar um advogado especialista em direito imobiliário, aquele que vive mesmo o imobiliário, não é o que fala, eu sou especialista, mas aí você vai procurar o cara às vezes não sabe, não entende, mas ele quer ser especialista, o especialista mesmo, real, o advogado que atua e tem experiência nessa área,
para ele ficar 1 hora com você, ou te ouvindo, analisando a sua situação, os documentos que você vai trazer para ele, as informações, a certidão, ele vai te cobrar R$ 1.600 por essa hora, no mínimo, se for um bom profissional, tá? E aqui para os 4 primeiros, nós estamos dando essa 1 hora de mentoria individual. E aí, sempre gosto de voltar nos bônus, porque os bônus estão realmente fantásticos. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, diante de toda essa informação que eu te passei, diante de todas essas informações que às vezes você nunca pôde ter acesso ou nunca teve, quanto custa para você hoje, corretor, corretora, continuar inseguro quando você tem que lidar com uma transação, uma negociação imobiliária e você não consegue conduzir isso da forma com que você acha que poderia conduzir? Porque parece que tem um buraco, né, que está faltando ser preenchido. E está mesmo, gente. E ele só cabe dentro desse buraco para ser preenchido isso daqui, esse conhecimento que está faltando. Quando você tiver acesso a isso, você vai ser realmente o corretor completo, aquele que se diferencia, aquele que traz segurança, aquele que blinda a negociação, aquele que protege o cliente, mas que também sabe se proteger. Então, quanto custa hoje para você continuar inseguro, né, não conseguir fechar uma negociação imobiliária, perder a sua comissão, demorar para receber a comissão, não ter a firmeza de passar uma informação correta para um cliente, principalmente os mais exigentes do mercado, que eu chamo de alto padrão, mercado de luxo. Mas você quer alcançar tudo isso. Mas às vezes o que está faltando é essa disponibilidade de querer investir em você mesmo, na sua carreira. Quando você investe na sua carreira, você investe em você. Quando você investe em você, você investe nos seus sonhos. Quanto valem os seus sonhos? Quanto vale dar o melhor para sua família? Quanto vale morar num lugar melhor, com mais segurança, colocar os seus filhos, né? Muitos aqui pode ser que tenham até netos, poder ajudar, colocar numa escola melhor, ter mais qualidade de vida, viajar mais, ter mais momentos de, vamos dizer assim, de usufruir, não ficar tão preso dentro, às vezes, de um sistema, mas ter mais autonomia, mais liberdade, mais autoridade, realizar mesmo, né, sonhos e poder dar um propósito ainda maior para a sua carreira, que já é linda, por si só ela já é linda. E quando ela é bem conduzida, de uma forma e bem tratada por você mesmo, ela fica ainda mais bonita, mais admirável, né? E você, com certeza, colherá esses frutos. Você colherá esses frutos. Então, pensem nisso, porque hoje eu trago para vocês uma visão global, vamos dizer assim, uma imagem panorâmica de cima da jornada da transformação, que é essa daqui. O corretor, ele chega, às vezes, dentro do método, ele começa um corretor inseguro, cheio de manias, assim, ruins, que ele vai se libertando disso. Ele passa pelo conhecimento, a máquina ali, né, do conhecimento, e adquire tudo isso da forma certa, né, de se obter, não de uma forma maciça, uma forma pressionada, uma forma chata. Não, de uma forma em que ele consegue entender e visualizar aquilo de uma maneira muito mais leve, muito mais prazerosa.
E ele sai, então, um corretor que a gente chama de expert, que é o corretor que tem o conhecimento, já se empoderou disso, ele tem a transformação, ele tem a segurança, ele gera autoridade. Ele entra como um corretor comum, ele sai como um corretor expert, e isso é uma jornada de transformação que você tem que se comprometer com você mesmo, porque eu queria muito que você se inscrevesse no curso, desse esse voto de confiança para o método Corretor Expert, mas eu, durante a jornada, não posso fazer tudo por você. Eu vou estar à sua disposição, mas a transformação ela vai vir de você. E você, quando você muda esse mindset, muda essa maneira de pensar, e lá no módulo 1, a gente trabalha a questão do mindset do corretor, de mudar essa mentalidade, né, de querer ser diferente mesmo, de entender que é preciso. Quando você muda isso, você começa a dar os seus passos, né? Mas você não dá sozinho. Você tem um apoio, você tem uma comunidade, você tem uma estrutura. Isso te dá muito mais segurança, claro, para você seguir na jornada, tá? Então, eu acredito, corretor e corretora, que esse é o seu momento. É o momento de você dar essa virada de chave. É o momento de você pegar, né, tudo isso aqui, vocês já estão comigo aqui, já estão um tempão, né? Nem sei quanto tempo, nem sei que horas são. Nossa, já estão um tempão, agradeço, gente, vocês estarem aqui comigo por tanto tempo. E isso demonstra que vocês querem mudar, que vocês estão dispostos, que vocês querem pagar, né, o preço. Então, eu acredito que esse é o seu momento. O momento é esse. É agora, para vocês pensarem, refletirem tudo isso e realmente verem que vale a pena, a transformação vale a pena. Você não precisa ser um corretor estagnado, paralisado, frustrado, pouco, vamos dizer, valorizado. Você pode ser um corretor expert. Você pode, isso está dentro de você. É o conhecimento que vai trazer essa virada para a sua vida. Então, esse é o momento. Então, ó, tô dando garantia incondicional de 15 dias. Eu pago, gente, Mônica, isso não é para mim. Não tem problema. Não precisa nem dizer por quê. Dinheiro de volta, sem discussão, 15 dias. Geralmente, pela lei são 7, eu tô dando 15. As vagas são limitadas. E por que que elas são, gente? Eu tenho que explicar. Mais uma vez, eu vou voltar. Isso aqui tem uma pegada mais de mentoria, não tem? De acompanhamento mais próximo. Então, eu não posso encher uma turma, não posso, porque vai perder assim o foco, entendeu? Vai perder o foco. Então, não podem. Para mim, esse tipo de curso ao vivo pode ser... Gente, eu já entrei em mentoria que eu falei, isso não é mentoria, porque tinha 100 pessoas e a pessoa chamou de mentoria. Não é, não é. Aí é curso. Curso é diferente. Aqui é uma proximidade. É uma coisa mais, né, dentro de um grupo, seguro, ali onde você vai poder falar, onde você vai poder trazer, expor, né? Nós vamos ter essa compatibilidade. Então, aproveite. Vagas limitadas. E a transformação é realmente real. O conhecimento, ele gera poder. Mas eu falo mais. Eu falo que o conhecimento é poder? É. Mas eu falo que o conhecimento, ele é poder quando ele tem ação. Conhecimento é poder para mim em ação. Quando ele é praticado, quando ele é colocado em prática, quando ele é usado e não só guardado, tá? Então, eu vou pedir aqui agora para minha equipe, né? Para minha equipe que está aqui, tá? O Bernardo é da minha equipe. Ele vai colocar
para vocês aqui o link de inscrição no chat. Se você quiser abrir, Bernardo, o seu áudio, quer falar alguma coisa? Tem mais alguma orientação? Ou é isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Olha, a gente está muito agradecido aí da presença, né? Repetindo um pouco do que a Mônica falou. Apesar de trabalhar também com marketing, eu tenho 30 anos de negócios imobiliários. E na hora de escolher uma mentora para a gente elaborar um curso desse que vai refinar, vai criar corretores bem preparados e principalmente diferenciados. Então, assim, eu tenho uma carreira longa, já trabalhei em pequenas imobiliárias, em grandes, trabalho com área para corporação, frequento eventos grandes. Inclusive, recentemente eu estive no evento da Remax, que devem ter ouvido falar. Eu fui convidado e, inclusive, tive contato com pessoas de fora do Brasil. Né? E quem esteve no evento da Remax pôde ver que grande parte, melhor, a gente só colocou uma parte, né? Mas tudo que a Mônica falou e o que a gente já estava estudando, a própria Remax, que é uma multinacional, referência mundial, aplica. Tá? Isso vai gerar uma mais exclusividade, que na verdade, o que é exclusividade? É uma representação do imóvel. Que o proprietário, na confiança de um corretor, ele vai te dar e você vai poder fazer mais do que um negócio por mês, né? A média anual, né? O corretor ele tem que fazer uma média anual, mas um corretor que não tem o método expert, dificilmente ele fecha um negócio por mês, que é uma das ambições que o corretor tem. E aí você vai, tem que pegar emprestado de um parente, né? Então, assim, a gente gostaria de ter conseguido colocar mais coisas. Eu vou passar para quem tiver dúvidas. A gente tem uma página com as informações do curso, tá? E a gente vai estar com esse carrinho aberto, né? Que é a oferta nessas condições que a Mônica colocou até a segunda ou terça-feira, se eu não me engano, tá? Então, se alguém quiser abrir o microfone, conversar com a gente, fica à vontade, eu estou aqui presente. Eu mandei também o link no grupo do WhatsApp. Enfim, alguém quer fazer algum comentário? De repente alguém que tem experiência, inclusive, pode falar o que achou da nossa aula, né? Eu acredito que isso aqui foi uma aula que diferencia. E o conhecimento de uma mesa, no olhar de um advogado, a gente não, se a gente não é um advogado, dificilmente a gente vai ter. Agora, como a Mônica tinha colocado, eu mesmo já ganhei e ganho dinheiro, além da intermediação, cuidando de documentação. Porque é muito comum, alguém herda um imóvel e não tem noção, né? E aí você é a estrela que a pessoa procura. E ele casos, eu anos atrás, meu pai sempre pagou impostos, tudo, mas a gente, eu nem sei como que meu pai adquiriu, mas não tem documento nenhum. Qual é a saída? Existe a possibilidade do uso capião. Ou às vezes o pai deu entrada e veio a falecer. Então, assim, isso
Eu quero agradecer aí o Romão Braga, tá aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Aí. Plenário, eu não sei quem é. Vamos lá. Francisco, eu até falei com ele, Francisco Júnior, eu falei com ele, pedi até para fechar o microfone. Agora eu permito, né? Enfim. Romão, você quer falar? Tá assistindo aí? Como é que tá? O, o Bernardo, antes, o pessoal às vezes já tá precisando sair, né, por causa do horário, mas coloca aqui no chat o link também para o pessoal, para ficar mais acessível, né, o link aí do curso. iPhone, eu gostaria de saber o seu nome. Se puder conversar com a gente, pode ser um corretor iniciando, entendeu? Ou pode ser alguém que já tem experiência, pode compartilhar. Mas a gente, nos nossos estudos, a gente identificou que 90%, 80% não tem uma parte desse conhecimento que a gente vai passar. Ai, obrigada. É isso aí, gente. Eu vou deixar vocês bem à vontade, eu me coloco à disposição se vocês quiserem algum esclarecimento, né? Eu sei que é muita informação, se alguém tiver... Só uma coisa, eu vou acrescentar o link do grupo do WhatsApp, se alguém tiver, quem estiver aqui, não está lá dentro. Ah, sim, o WhatsApp, que é a nossa comunidade, é muito importante. Entrem no grupo, porque, inclusive, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês consultarem, reverem essas informações. Eu vou estar disponibilizando todo esse material que a gente usou aqui nessa aula, tá? Através do grupo do WhatsApp. Então, entrem no grupo do WhatsApp, né? E ali a gente vai dando mais informações para vocês. E mais uma vez, gente, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês neste workshop. Vocês não sabem o quanto eu fiquei alegre por vocês terem se inscrito, disponibilizado, né, o tempo de vocês e buscado esse conhecimento, buscado essa vontade, né, de aprender, de entender mais. Eu quero agradecer muito a presença de cada um e já quero me colocar à disposição de vocês, tá? Para qualquer esclarecimento que vocês tenham com relação ao curso, ao método, tanto eu como a minha equipe, o Bernardo, estamos aqui disponíveis. Vocês podem conversar com a gente também no grupo de WhatsApp, tá? Para vocês poderem, às vezes, ter uma informação que às vezes eu não consegui passar por aqui, e eu deixo aqui o nosso WhatsApp, os nossos contatos, né, à disposição de vocês, né? Eu creio que a maioria de vocês já estão me seguindo, né, nas redes sociais, porque foi através das redes sociais que eu disponibilizei o link para a inscrição desse workshop. Então, continue ali acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente vai continuar trazendo informações importantes e relevantes para você, corretor e corretora de imóveis. Então, eu já... Agora acabei de passar o link, tá? Ah, o link está aí, o Bernardo já passou. Tá à disposição de vocês. Eu vou colocar também na minha bio das minhas redes sociais do WhatsApp, né, tanto do meu como advogada, quanto eu tenho um WhatsApp, não, um Instagram. Na bio do meu Instagram, eu tenho um Instagram que é um meu de advogada e tenho um outro Instagram que eu fiz mais para o método mesmo, mas vocês podem acompanhar os dois e vai estar ali o link também de inscrição. E eu espero de todo o coração ver vocês do outro lado do jogo, né? Do outro lado do jogo, encontrar com vocês
numa aula ao vivo, onde a gente vai estar junto, abrir as câmeras, poder conversar, poder trazer todas essas situações que às vezes são grandes desafios, mas que em comunidade, juntos, né, e próximos, dentro desse método, desse curso que eu trago, dessa proposta, que é mais uma mentoria do que um curso mesmo. Eu quero muito ajudar vocês e eu espero muito ver vocês no Método Corretor Expert. Estamos à disposição de vocês e agradecemos a presença de cada um, o tempo de vocês. E agora eu vou me despedir aqui de vocês, mas estaremos lá no WhatsApp para qualquer esclarecimento de dúvida. Estou nas minhas redes sociais, vocês podem me mandar direct, vocês podem... Mônica, eu tive lá no workshop Corretor Expert, você falou para mim que eu poderia entrar em contato com você. Tá falado aqui, ó, aqui tem várias testemunhas, pode mesmo. A gente vai conversando, mas eu espero de todo o coração que você tome essa decisão hoje mesmo, de dar essa virada, né? De se dar mais uma chance e de crescer mais ainda e ser um corretor realmente diferenciado e conquistar os clientes mais exigentes do mercado com bastante autonomia, competência e segurança. Eu vou me despedir de vocês. Se tiver alguma dúvida ainda, podem ir falando aqui com a gente, mas se não tiver, eu já vou aqui me despedindo de vocês. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Gente, eu sou assim meio ceguinha, não enxergo, e assim, eu tô com uma tela na minha frente e ela tá um pouquinho longe de mim, porque por isso que eu estava tentando ler ali o que estava escrito no chat, eu não estava conseguindo, mas se alguém falou alguma coisa, se alguma coisa que eu deixei de responder, pode abrir agora o microfone, porque assim, o chat eu não consegui acompanhar muito, desculpa, eu não estava enxergando. Mas eu vi aqui que teve uma pessoa que falou parabéns, falou que gostou, né, do workshop. Muito obrigada. Esse feedback de vocês é muito importante para nós, né? Afinal, nós estamos aqui para isso, né? Para poder ajudar vocês e ouvir também, né, os desafios de vocês. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós nos colocamos à disposição. Boa noite, Mônica. Boa noite. Muitas informações aí preciosas. Okay. Eu sou nova corretora e estou atuando numa imobiliária especialista em lançamento. A minha dúvida é, a mentoria com você seria também para mim? Como é que é seu nome? Cristiane. Cris, a mentoria com certeza é para você. Porque embora você esteja hoje, né, você está dentro de uma imobiliária. Essa imobiliária, ela trabalha, ela é aquela imobiliária nichada, né? Ela trabalha só com imóveis de lançamento. Ela não trabalha com imóveis de terceiros, né? Lançamento. Imagina que dentro dessa imobiliária existe um monte de corretor e eles fazem todas as mesmas coisas que você. Quando você trabalha nesse tipo de imobiliária, você faz a captação do cliente, você faz a intermediação, você marca a visita, você vai à visita, não vai? Você tem que marcar a visita aí. Isso, e aí você ali na visita, você vai mostrar o produto, não é isso? E você tem que dominar esse produto. Quando você vai mostrar um lançamento, você tem que dominar corretor. Lógico, né? Não precisa nem de eu falar isso, mas vocês sabem. Tem corretor que vai meio despreparado, né? Para falar do produto. E o cliente também não gosta disso. Mas aí, Cris, imagina que se esse cliente que você está lá, dando essa assessoria para ele,
acompanhando ele, mostrando para ele o produto do lançamento. Às vezes você vai até o local, né, onde está acontecendo, tem um evento, e ele começa a conversar com você. E ele começa a te fazer algumas perguntas, querer entender melhor algumas situações. Às vezes ele tem outro imóvel que ele está querendo vender, ou que ele está querendo comprar paralelamente. E ele começa a te fazer umas perguntas, e são umas perguntas mais técnicas, que está fora daquilo ali que você aprende só para atender clientes de lançamento. Se você demonstra conhecimento diferenciado para esse cliente, mesmo estando dentro dessa imobiliária, são duas coisas que vão acontecer com você, possíveis. Uma é que esse cliente ele vai gostar de você e ele vai querer fazer negócio com você. Outra é que você, dentro da imobiliária, você não é mais um número, você é a Cristiane, que é diferenciada. Então, dentro da imobiliária, começa a surgir oportunidades para você, diferentes, que você nunca pensou que podia existir. Então, eu posso dizer com toda certeza para você, Cris, que esse curso, esse método, ainda mais da forma que eu vou entregar, ele é para você sim. Ele é para corretor que esteja nessa condição, dentro de uma imobiliária, trabalhando mesmo que só em lançamento, dentro de uma imobiliária que trabalha com imóveis de terceiro, dentro de forma ao corretor que está de forma autônoma, mas que não está conseguindo crescer. E como eu falei lá no início, ele é para o novo e para o novo corretor, que no caso você falou para mim que você tirou sua carteira agora, recentemente, não tem muito tempo, e é para mais experiente, porque esse conhecimento, essa base, essa estrutura que precisa ser bem sólida, essa não muda. Não muda, não sai, não cai de moda. Ela é sempre a mesma. Muitas coisas dentro de uma negociação imobiliária vai passando o tempo e vai mudando. A questão da captação, hoje a captação do cliente é feita de uma forma, antigamente era de outra, né? A questão da condução da negociação, a questão com que você faz a sua exposição, né? Como profissional da área, antigamente era o cartãozinho, né? Ali, hoje é mais online, né? Uma presença mais digital, mas essa base, essa estrutura, ela não muda. Ela vai se atualizando, porque é uma questão mais técnica, jurídico, legal, então ela se atualiza, mas ela não muda. Ela é a mesma. E ela sempre vai ser, porque ela é a base, ela é o que sustenta, ela é a estrutura. Mas eu vou falar também. Pode falar, Bernardo. Cristiane, Por nada. você é do Rio, Cristiane? Sim. Então, eu sou sócio de imobiliária, inclusive, né? E como eu estava falando, eu tive no evento da Remax. O que diferencia a Remax das outras empresas, né? Eles fazem exatamente esse diferencial. Porque ao invés de eles trabalharem 200 mil imóveis, que as imobiliárias têm o hábito de falar o quê? Eu tenho 200 mil imóveis na carteira. Não, eu prefiro ter 200, mas eu sei quem é o nome do proprietário, o zelador, assim, ele trabalha e a primeira coisa que eles fazem é pegar a documentação, porque o maior problema para perder tempo é que você trabalha com lançamento, mas isso é uma parte que você vai crescer muito, inclusive. Você não vai ficar também limitada só em lançamento. Lançamento é bom, não estou falando que não, tá? Muitos começaram, inclusive, em lançamento, mas vamos supor, um vizinho teu está vendendo um imóvel ou está alugando, né? Você vai poder fazer o teu
fazer esse trabalho para terceiros. Sim. Agora, se você não sabe fazer a lição de casa, teoricamente você teria que estar embaixo de uma imobiliária. Ou você vai pegar e começar a ramificar tua comissão. Por quê? Porque vai ter um despachante que vai ser o responsável por levantar a documentação. Hoje a gente está numa época, uma fase, que você faz quase tudo online. Isso vai ter no método também. Sim. Outra coisa, você vai precisar de advogado. Muitas vezes, só para você pegar e, se você souber ver matrícula, ver o IPTU, ver um condomínio, analisar também se tem dívida, às vezes não está aparecendo na primeira pesquisa, entendeu? E tudo isso é uma responsabilidade do corretor. O Brasil ainda está funcionando daquele jeito, vamos ver, vamos deixar como está para ver como é que fica. E isso está mudando. Inclusive nesse evento da Remax apontou muito isso. E para você ter uma ideia, Cris, vou te chamar de Cris, tá? Nos Estados Unidos, Austrália, Europa, você é obrigado a ter um corretor do vendedor e do comprador. E aí o que ele é? Um representante da parte. Então, se você está interessado em comprar, vai ter um representante. Por que eu te falo isso? Hoje você mora no Brasil, mas se você vai para fora, você vai se sentir perdida. Você não conhece esse caminho, entendeu? Então, realmente, tem muito a ver, tá? E outra coisa, não sei como que você está nas suas vendas, mas se você chega atendendo um cliente e ele pega e fala, estou vendendo esse apartamento para poder comprar esse teu financiamento, tal, esse teu lançamento, e se você der uma base documental, uma postura de quem conhece, você já vai sobressair, certo? Você pode estar em plantão de lançamentos de várias incorporadoras, né? Então, Sim. assim, tem vários pontos e o melhor de tudo, né? Que em pouco tempo você vai chegar no alto padrão. Porque o cliente alto padrão, ele já sabe isso e ele não fala. Ele não fala, mas ele é uma pessoa que ele já vem, já é um dono de imóvel, ou já teve, ou já vivenciou outros amigos, porque o alto padrão ele tem aquele ciclo dele, né? E outra coisa que o corretor não vê é o seguinte: você não precisa só vender imóvel com alto padrão, você vai alugar imóveis de alto padrão, e uma locação de imóveis de alto padrão muitas vezes é um valor que corresponde a uma parte de uma venda de um imóvel de preço normal, né? Assim. E assim, Sim. toda cidade, de que cidade você fala, Cristiane? Ah, é Vila Velha, olha só, vizinha da Mônica. Muito bem. Então, isso mesmo. Pelo pouco tempo que eu estou lá na imobiliária, né? Eu estou começando mesmo, não tem nem um mês que eu estou lá. Cheguei a fazer atendimento num lançamento de um alto padrão, que foi o condomínio Argole, né? O Boulevard Argole. E muito bem. O lançamento foi muito bom, eu costumo dizer que o Boulevard Argole, eu participei do lançamento, é como se fosse uma faculdade, um doutorado
para mim, né? Funcionava, me tratei, fui lá, atendi, foi excelente. E lá eu recebi os atendimentos, fazer fundamentos, né? E surgem outras oportunidades. Eu atendi pessoas de alto padrão, né? E as pessoas que eu atendi foi exatamente isso. Ah, eu já tenho vários terrenos, eu já tenho vários imóveis. E eu percebi que dali surgem outras oportunidades, conforme você falou, né? Eu não posso ficar limitada só a vender aquele lançamento. E dali no atendimento, o próprio cliente vai perceber que eu tenho um conhecimento, que realmente eu estou atuando ali na área, não só como uma vendedora, né? Porque ele já tem outros corretores e realmente eu vou ter que estar muito bem informada para poder conseguir fazer fechamento de venda. E a segurança que eu vou ter, tendo outras informações, eu não tenho dúvida, eu estar muito mais preparada e segura para poder estar negociando, né? Então, eu agradeço aí por esclarecido. Você vai longe porque como a Mônica falou, igual o médico da família ou o médico do cliente, o advogado do cliente, ele tem um só, ele tem o escolhido. E o corretor também tem isso aqui. Eu já tive clientes que passaram a vida comprando e vendendo comigo. Era um fabricante de parafusos para montadoras. Ele começou comprando uma casa na Lapa, né? Não sei se você conhece São Paulo. Pediu para mim para mudar a fábrica dele. E aí, com estratégia principalmente em propósitos e tudo, ele pegou e me adotou. E ele já faleceu, esse senhor e tal. Mas fora ele, eu tenho N histórias. E você, assim, a gente pensou inclusive no valor e tudo, nas condições dessa turma, dessa primeira turma, para ficar bem acessível. Porque uns R$100, R$103, se você precisar parcelar em 12 meses, o que é? Uma pizza de fim de semana? Entendeu? E para um corretor, primeiro, a gente melhora quando a gente está num ambiente de pessoas iguais ou acima, né? Então, eu não sei como que é a imobiliária que você trabalha e tal, mas pelo menos quando eu trabalhei em imobiliárias, tinha aquela turma do fumódromo, tinha do reclama de tudo, né? E, então, assim, procura, independente de estar com a gente ou não, procura frequentar eventos, procura se dar com gente que está querendo crescer igual você, entendeu? É isso aí. O ambiente, né, faz toda a diferença. Assim, o ambiente e a ambiência. Quando você está num ambiente de pessoas que querem crescer, né, a sua mentalidade, seu mindset muda, né? O seu mindset vira um mindset de crescimento. Então, você tá com as pessoas que têm essa mesma vontade sua, garra, energia, disponibilidade para crescer, né, para ter um tempo mesmo de investimento de qualidade, né, para o seu conhecimento, isso é muito importante. E eu fico muito feliz, Cris, que você teve esse insight hoje aqui, né, de que você, mesmo estando dentro de uma imobiliária que é nichada em lançamento, você não está presa nisso quando você adquire um conhecimento que pode te levar também para outros ambientes, outros níveis, né? Eu fico feliz por isso. Mônica, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que a Cris está bem engajada, assim, bem interessada. Eu não sei como, agora a gente ficou conversando, eu não sei se já completou o número dos bônus. Mas se ela entrar, a gente pode dar um bônus para ela? Você que manda, Bernardo. Cris. Oi. Meu nome é Leonardo? Bernardo é da equipe, né?
Ele é de São Paulo, né? De São Paulo, mora em Moema, São Paulo. Mora muito bem, mora muito bem, né, Bernardo? Do lado do Ibirapuera, ali do parque. Lugar lindíssimo, né? Quando estiverem em São Paulo, podem visitar. Legal. Viu, Cris? Então, assim, tem aquele que vai ter Quer repetir os bônus, você lembra de cabeça? Ah, sim, eu tô aqui, ó. É porque eu não tô compartilhando tela mais, mas eu tô com o meu notebook aqui do meu lado. Vou repetir os bônus, claro. Você vai ser muito bem-vinda. Ah, agora aí, ó, apareceu aí. Olha os bônus maravilhosos, 4 primeiros inscritos, né? Uma mentoria. Pra mim tá meio tremido, assim, não tá nítido. Você lê pra gente, Mônica? Então, os 4 primeiros inscritos, né, que vão estar comigo que se inscreverem primeiro no método, vai ter essa mentoria, né, esse acompanhamento meu comigo, de 45 minutos a 1 hora, individual, onde ele vai trazer ali a questão, às vezes, que ele tem hoje, está vivendo, né, e ele... Algum colega, né, também. Às vezes algum colega, algo que ele queira um direcionamento, e a gente vai conversar, vai ser uma mentoria individual. Esse aí são para os 4 primeiros, né, inscritos. A gente tem a comunidade, né, gente? Já falei, a comunidade do WhatsApp, ela é incrível, porque, ó, você faz parceria. Você vê, quando eu perguntei aqui hoje no início, perguntei, gente, vocês são da onde? Eu sou de Vitória, eu não consegui ler muito bem, mas eu vi que tinha gente de São Paulo, tinha gente daqui mesmo, né, do meu estado, tinha gente de outros lugares também, aí você pôde ver melhor, Bernardo, de outros lugares do Brasil, né? Teve gente que falou, inclusive, que não ia conseguir assistir, mas que pediram para eu mandar a página do produto. Ah, legal. E aí você vê, né? Você faz uma comunidade, gente, com pessoas que estão na sua cidade, às vezes, coincidentemente, mas estão, às vezes, em outro estado, em outra cidade, em outro país, e as experiências vão sendo trocadas, né? O conhecimento vai se expandindo, e é muito bom, né? Você fazer essas parcerias, o network. Aí você tem aquele módulo que eu falei com vocês, que é o módulo de posicionamento, né, do corretor de alto padrão. E eu gostaria muito que vocês tomassem esse alto padrão, esse termo que eu uso, né? Não como uma questão, né, de arrogância, não, é porque o alto padrão, pela minha experiência, pela experiência dos corretores que eu tenho contato, inclusive o Bernardo, né, que é também, ele é mais exigente, não é, Bernardo? Ele é. Então eu peguei aquele modelo dentro do mercado imobiliário que é mais exigente, mais criterioso, mais experiente, mais investigativo, e eu trouxe, porque ele é o nosso desafio, né? A gente quer surpreender esse cliente. Inclusive a Mônica recentemente pegou uma exclusividade que, como corretora, sim. Conta aí de forma resumida. Sim. Eu tenho algumas exclusividades como corretora de imóveis, né? Eu, por atuar como advogada, né, e corretora, eu não consigo ser uma corretora, gente, full time, integral, né? Mas eu tenho vários parceiros, né, que me dão esse suporte aí para a gente poder trabalhar junto. E recentemente eu peguei uma exclusividade num prédio, numa das praias mais valorizadas aqui do meu estado, do Espírito Santo, fica em Guarapari, né? Um balneário lindíssimo. É um empreendimento alto padrão, e o dono da construtora, ele vendeu metade dos apartamentos. A outra metade, ele passou para mim, por exclusividade. Ele falou assim, olha, eu não estou divulgando. Tá em obra ainda, né? Tá em construção, mas eu quero te dar exclusividade. Você trabalha isso para mim, né? Então, ele me deu essa exclusividade como corretora. Você falou que era advogada. Não.
Não, mas a gente conversou bastante, né? E ele sentiu muita segurança, me chamou, falou: olha, a situação é essa daqui. Eu estou precisando, né, de um corretor e eu senti firmeza, gostei de você, gostei, né? Vi que você tem conhecimento. E depois ele ficou sabendo que eu era advogada. Então, assim, essas exclusividades são muito boas, porque assim é algo que você consegue trabalhar de uma forma até mesmo, gente, mais autônoma. Quando você tem uma exclusividade, você trabalha o imóvel de uma forma um pouco mais de autonomia, entende?